Beleza? Então nós vamos orar para a gente começar. E eu vou pedir a Patrícia para estar orando, para a gente poder estar iniciando nosso encontro dessa noite, tá bom? Oremos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pelos livramentos que o Senhor nos deste. Abençoa, Senhor, a vida de cada jovem. Senhor, nós entregamos a juventude da nossa igreja nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor esteja falando a cada um, a cada coração. Seja com eles aonde eles estejam, Senhor. Esteja despertando eles, Senhor, para o teu trabalho, para a tua obra. Abençoa, Senhor, a vida da Karina. Senhor, muito obrigada por ela ter aceitado o nosso convite. O Senhor continue, Senhor, usando a tua serva, Senhor, poderosamente, para que ela possa estar falando o que o Senhor colocou no coração dela para nós, Senhor. Amém, Nós possamos estar aprendendo e praticando, Senhor, não somente ouvindo. Abençoa, Senhor, esse encontro, abençoe as outras pessoas que, porventura, estarão entrando também nesse aplicativo, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos, ontem, né, a gente estava participando do encontro e o pastor falou sobre estar na direção certa, sobre se manter no caminho, sobre estar focado, né? E aí me veio essa música à cabeça, né? E eu queria cantar hoje com todos vocês, né? Meu alvo é Cristo. Vamos lá? A nome de hoje é diferente, mas ficou legal. Mais improviso. Gente, fala isso perto da Karina, não. Nós improviso. Queria agradecer primeiramente a Karina pela disponibilidade de estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Karina é de casa, né? Mas de casa só no sábado de manhã, sabe? Isso, é verdade. Karina é de casa. E assim, eu sei que nunca é demais dizer, mas Karina, fica à vontade, tá? Queria que você se sentisse assim
na sua casa. Claro que você está em casa, né? Você está na sua casa. Mas se sinta em casa, fica à vontade, tá? Pode mexer em tudo aí que você quiser, não tem problema, ninguém vai brigar com você, tá bom? E que o Espírito Santo te use nessa noite para você falar aos nossos corações, tá bom? Amém, obrigada. Poxa, foi muito bom saber que eu posso ficar à vontade na minha casa. Ai, que bom. Obrigada, Zé, valeu mesmo. Obrigado. Você é muito amigo. Que Eu bom. quero dizer também que eu estou muito feliz. Foi uma honra receber esse convite. Depois eu descobri que eu tinha me inscrito para participar de uma palestra sobre inteligência emocional no mesmo dia. Eu já tinha me inscrito há muito tempo. E aí eu mandei... Se você colocar o link, eu falei, ai, Jesus amado. Depois que eu vi. Falei, no mesmo dia, mas a Patrícia tinha me convidado para uma outra data, eu não pude. Falei, não, com certeza eu vou priorizar estar ali com os jovens, que eu amo cada um de vocês. É só ser onipresente, aí dá para você estar nos dois. E aí eu mandei mensagem lá para minha amiga dizendo que a responsável pelo curso, né, que ela está divulgando, e que eu estaria aqui, mas que eu iniciei lá, tive que sair, depois se der eu volto, não sei se vai estar continuando. Mas o tempo de Deus é Deus estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração, e vai ser bem uma conversa mesmo. Gabi me ajudou demais, que eu tive umas ideias assim, e botei a Gabi queimando os neurônios dela, tá cheio de sinapse na mente dela agora, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Mas eu quero te agradecer, Gabi, agradecer a Soninha também, que pôde ajudar, né, para realizar aí essas questões que daqui a pouquinho vocês vão estar vendo. A gente vai estar fazendo uma dinâmica. A dinâmica é o seguinte, hoje não está muito frio, não. Mas eu queria, né? Hoje, não, pelo menos aqui na minha casa, né? Não sei na casa de vocês, está frio? Tá calor. Bem, tô calor. A gente veio do mercado na correria agora. agora. A gente veio correndo do mercado. Tomando compras, Está calor, Não está frio, não. Então, eu queria que você pegasse as suas mãos e esfregasse. Esfrega, 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 esfrega. Fernanda. Fernanda, eu quero ver você esfregar a tua mão. As tuas mãozinhas. Tá esquentando. É pro Tersol isso, Karina? Aquele negócio do Tersol de antigamente? Agora que tá esquentando, eu quero que você coloque suas mãos na sua orelha. Não, tu botou na cabeça, Karina, é a orelha. Eu botei na cabeça e vocês botaram na orelha. Muito bem. Beleza, isso aí. Agora, depois eu vou explicar. Agora eu vou estar repetindo uma palavra e vocês vão... Eu vou falar uma palavra e vocês vão repeti-la, tá bom? Beleza? Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco. Branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Peraí, liga o microfone, gente. Não é só eu Zé apagando o mico, não. Pode ligar o microfone. Eu quero ouvir aí, Gabi e Fernandinho. Não tô ouvindo. Todo mundo. Só eu e Zé, não. Ainda mais Zé que é gago, vai falar legal. Ela te ama, Zé. Vamos lá, de novo, de novo. Branco, branco. Branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, 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 branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco. Branco, branco. A vaca bebe. A vaca bebe. Bebe. O que a vaca bebe? Leite. Água, água, não. Então, olha só, essa brincadeirinha aí foi para dar uma iniciada naquilo que a gente vai falar hoje, que é sobre... Aí, Gabi acertou. Oi? A Gabi acertou. Ela falou leite. Falou. Só a Fernanda que não botou o áudio aí. Fernandinha, você respondeu o quê? Eu liguei o áudio, mas é porque não dá para me ouvir. Mas o que você falou? Eu fiquei confusa, não falei nada. Fiquei confusa.
Então, fala, Gabi. Eu já tinha visto um vídeo parecido e eu tinha rido do cara que tinha errado e fiz a mesma coisa que ele. Então, hoje a gente vai conversar sobre influência, sobre como influenciar a minha geração. E essas duas brincadeirinhas, na primeira vocês se deram super bem, foram bem, porque eu influenciei vocês a colocarem a mão na cabeça, mas vocês seguiram aquilo que vocês ouviram e colocaram a mão certinho na orelha. Enquanto que na segunda brincadeira, vocês foram levados a falar leite por terem estimulado o cérebro de vocês a pensar em algo branco. Então, é assim que funciona no nosso dia a dia, as influências que nós recebemos o tempo todo. Então, nós vamos começar com uma enquete. A Gabi, ela vai compartilhar um link para vocês. Ela vai explicar aí como é que vai funcionar. Enquanto ela compartilha, eu quero só pedir que vocês deixem a Bíblia de vocês aí por perto, porque eu vou precisar que vocês me ajudem em algumas leituras. Então, deixa a Bíblia aí perto, quem não está com a Bíblia. Antes da gente... Fala, Gabi. O link já está no chat já. Tá. Então, antes de vocês responderem esse link, não abre agora, não. Vai ser da seguinte forma. Eu queria falar um pouquinho antes sobre o que é uma geração, né? O tema que eu trouxe para vocês, que eu estou trazendo, é como influenciar a minha geração. E a gente, hoje em dia, vive nesse ambiente de influência. E geração, segundo o dicionário, é o ato de gerar e ser gerado. É uma linhagem genealógica. E, de acordo com o dicionário bíblico, é uma sucessão de descendentes em linha reta, considerando avô, pai, filho. É um conjunto de pessoas que vivem na mesma época. E essa época pode ser considerada 40 anos, 50 anos, 70 anos. Esse tempo é considerada uma geração. Então, eu quero te perguntar, me fala aí o nome de uma geração que você já ouviu, que você tenha ouvido. Geração Y. Geração Y. Geração Coca-Cola. A Z. Geração Coca-Cola. Oi? A Z. A Z. Exatamente. Tem várias gerações que nós ouvimos falar. Então, tem pessoas que viveram a geração da Primeira Guerra Mundial, geração da Segunda Guerra Mundial, geração da ditadura militar, a geração Coca-Cola, que o Zé falou. Pois é, né? Foi Patrícia? Foi Patrícia, que é a Legião Urbana cantava. Então, até... Oi? Década de 80, a galera que já Década era... de 80. Então, o que era a geração Coca-Cola? Até anotei aqui. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. E essa música influenciou milhares de jovens. Essa era a geração Coca-Cola. Tivemos também a geração Paz e Amor, hips. Hoje em dia faz muito isso, né? Só para tirar foto, faz isso o tempo todo, mas a gente tinha a geração Paz e Amor, que se vestia com roupas floridas, calças largas, roupa com franja, cabelos longos, era uma característica da geração Paz e Amor. E hoje, nós ouvimos muito falar da geração Nutella, da geração Raiz, o tempo todo, né? Você tá lá mexendo no teu WhatsApp, vendo Facebook, vendo Instagram, seja qual a mídia social que você está vendo, né? O TikTok, tá lá. Geração Nutella, geração Raiz. Obrigada, filha. A hashtag me lembrou aqui do TikTok. Quando a gente fala em geração Nutella, eu adoro Nutella. Mas hoje em dia é divulgado daquele povo que... Como é, filha? Mimimi, o quê? Mimimi ceboso. Mimimi ceboso.
Esther me ensinando aqui, mimimi ceboso. Esses memes de hoje em dia aí, que a gente não conhece tudo, né? Tem trocentos mil. As pessoas que são consideradas geração Nutella são aquelas crianças que não tiveram infância na rua, né? Geração raiz, brincou na rua, pulou amarelinha, pulou corda, brincou de queimado, enquanto que a geração Nutella é aquela geração que só fica no celular, que fica no tablet, no computador, não tem essa vivência que o povo da geração raiz teve. E hoje nós vivemos a geração da tecnologia, onde as crianças já nascem sabendo baixar um jogo, dar um clique, é impressionante. E a chupeta dos nossos dias é o celular. A gente vê que pais e mães, a cada dia, optam, ao invés de dar uma chupeta, né, para que a criança se acalme, não, ela dá o celular na mão da criança e a criança fica feliz e contente. É assim que funciona essa geração da tecnologia. E agora eu quero que vocês entrem aí no chat, tem um link, vocês vão clicar nesse link e vão responder essa enquete aí. Está abrindo para todo mundo. Para mim não abriu não, Gabi. Não abriu? Abriu para vocês? Vocês estão conseguindo acessar a enquete? Responde aí. Para mim está aparecendo que está fechado. Vocês estão conseguindo? Fernandinha, está conseguindo? Esperem aí um pouquinho, que a Gabi pediu para esperar. Enquanto isso, vocês vão ter uma enquete aí para vocês responderem, onde a gente vai estar linkando. Obrigada, Gabi. A gente vai estar linkando pessoas que influenciaram gerações. E eu quero saber aí qual é a sua opinião. Gente, a nossa internet travou. Travou não. Caiu aí na hora que a gente vai clicar no link. Agora eu entrei pelo meu celular. Vê se você vai conseguir, porque o meu continua fechado, Gabi. Não apareceu a enquete para mim, não. Alguém já respondeu? Fernando, foi você que respondeu? Respondi. Como que eu entro no chat aqui pelo meu celular? Tenta de novo. É nos 3 pontinhos. Clica na tela e eu acho que é os 3 pontinhos. Aí vai ter bate-papo. Se não conseguir, entra no celular. Digita no googlemente.com e eu vou falar o código aqui. Eu vou digitar o código aqui. Agora, para mim, apareceu o código para digitar. Agora eu tô... Mas aí apareceu em inglês. Espera aí que eu vou passar o código. Ó. 12 19 72 8. Como é que eu faço para entrar lá? Porque no chat aqui pelo meu celular não tem a mensagem do... Tá me ouvindo, Gabi? Não tá aparecendo a mensagem que você mandou do link. Tem como você mandar de novo o link, por favor? Entra pelo Google, escreve mentecomI.com. Eu vou te guiar pelo celular, que é mais fácil. Entra aí. Aí eu vou falar o código para vocês. Conseguiu? Estou abrindo aqui. Tu pode mandar o link de novo?
Conseguimos entrar pelo computador, mas pelo coisa não. Manda o link de novo pelo chat, por favor, pra gente tentar entrar. Na hora que a gente clicou, Aí, a internet Gabi. caiu. Fala o código, Gabi. Entrou aqui. 12, Não. 19, 72, 8. Ah, tá. Agora apareceu. Obrigada, Gabi. Aí é para responder, é isso? É para responder, pode marcar vários e depois submeter. A gente marcou um só. Vou marcar outros. Espera A aí. gente achou que era um vou só. abrir de novo aqui. Aqui não tá dando opção de marcar vários. A gente Tudo marcou um bem. só. Não tá dando opção de marcar vários, mas tudo bem. E aí, se dá para marcar mais de um. Não, é um só, Karina. Eu fiz aqui também, só tá deixando um só. É, um só. Botei Mas tiririca. era para marcar mais de um, mas não tem problema nenhum, não. Tá ótimo. Obrigada, Gabi. Todo mundo respondeu? Sim. Respondemos 2 vezes. Tiririca. Gabi, mostra pra gente qual foi o resultado aí dessa enquete. Se você tiver com dúvida, você depois pergunta para o professor. Né? Então, nós tivemos aí alguns personagens conhecidos, uns mais antigos, outros mais recentes, mas, na opinião de vocês, nós vamos descobrir agora quais deles influenciaram gerações. Todo mundo respondeu Martin Luther King. Todo mundo respondeu Martin Luther King. Tiririca? Não. Interessante. Então, nós tínhamos aí Princesa Isabel, Nelson Mandela, Tiririca, Xuxa e Whindersson. E a gente vai estar falando um pouquinho, nós sabemos que essas pessoas aqui, de alguma forma, elas influenciaram gerações, influenciaram a sua geração ou gerações. Obrigada, Gabi. Pode deixar de compartilhar essa. Foi bem interessante, obrigada. Esse resultado aonde todo mundo marcou a mesma pessoa. Então vamos lá. Qual foi a influência da Princesa Isabel? Quem pode me dizer aí? O que ela fez? Abolição da escravatura. Lei Áurea. Lei Áurea. Ela assinou a Lei Áurea. Alguém aí se aventura a dizer a data? 13 de maio. De? Maio. Ah, o ano, minha filha, você quer demais. 13 de maio, tá certo. Da lei. Alguém sabe o ano? Mas é. Não lembro. Você que é o professor de história, eu sei. Né? Fernandinho, Fabião? Peraí. 1888. E essa abolição da escravatura, essa assinatura da Lei Áurea, ela trouxe o fim da escravidão aqui no Brasil. Então, gerações. Nelson Mandela, o que ele fez? Quem sabe? Quem é esse homem? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 93 e ele fez o quê? Fala, Gabi. Mandela lutou contra o apartheid, foi a segregação racial na África. Na África do Sul. Muito bem. Isso aí, gente. Isso aí. Então, ele lutou contra a segregação racial, que foi o apartheid, e ele ficou preso, ele lutou pela união lá da África, e ele é uma referência. Ele influenciou gerações. E teve uma importância muito grande a vida dele. Eu vou falar agora do nosso escolhido, Martin Luther King,
que eu gosto demais dele. Ele também lutou pelos direitos dos negros. Ele é uma referência em vários países, quando se fala em luta racial, luta contra essa segregação racial que nós vivemos nos nossos dias. Nós temos a referência de Martin Luther King. I have a dream. Fala de novo, Zé. I have a dream. Eu tenho um sonho, né? O sonho que homens negros e brancos poderão viver ao lado uns dos outros. Perfeito, perfeito. Aí, a Patrícia já deu exemplo. Perfeito. O sonho de Martin Luther King se concretizando aí, ó, tá vendo? Maravilha. E ele foi um grande símbolo, ele marcou, influenciou gerações, e ele disse que para que o mal avance, basta o silêncio dos bons. E tem uma outra fala dele também, uma carta, quando ele estava estudando, ele foi estudar teologia, e ele escreveu uma carta para o seu pai. Eu até falei isso no vídeo que eu fiz para as crianças, né, no Dia dos Pais. Eu achei muito interessante isso na sua biografia. Ele disse que aonde ele estava bem, estava se alimentando bem, na sua carta para o seu pai. E em um momento ele falou: pai, eu não faço aqui nada que eu não faria na sua frente. Então, assim, é tremendo você saber a integridade daquela pessoa que guardou os princípios que o seu pai lhe ensinou e colocava em prática mesmo longe do seu pai. Então, isso é muito precioso. E esse homem, ele foi precioso não só para a geração dele, mas para gerações. E muitas pessoas têm influenciado gerações. Eu coloquei aí Xuxa, o Whindersson, Tiririca, meio na brincadeira, mas eles também influenciam gerações. Nós vivemos uma época onde existem muitos youtubers, influenciadores digitais e digital influencers agora, né? A nova forma de você chamar essas pessoas. E eu não sei, eu vou te... Oi, Patrícia? Eu tentei ser na caminhada, mas meu pé deu ruim, aí acabou. E eu quero te perguntar não para a Patrícia, mas para vocês. Quantas pessoas, as pessoas que vocês seguem, né? Eu tenho certeza que todo mundo segue aí no Instagram, é inscrito em canais, no YouTube. Dá para você dizer para mim, Karina, o número X, eu sigo tantas pessoas, tantos digital influencer, eu sou inscrita em tantos canais. Dá para você me responder ou não? Dá. Sabe, Zé? Eu não tenho Instagram, então já é mais fácil. E no YouTube eu só sigo o Zico e o Flamengo. E a Giovana? A Giovana. 3. Esses 3. Muito bem. Você tem Facebook, no Facebook você tem lá os seus amigos. Né? Você tem TikTok? Não. Não, TikTok Giovana não. que tem. Giovana tem TikTok, não tem não. Não é TikTok, é TikTok. TikTok. Beleza. Como você não tem Instagram, já é um avanço. Fala aí, Gabi. Dá para saber me responder ou não? Fernandinho. Não. Você sabe me responder? Quantas pessoas você segue? Não. É muito difícil. Porque normalmente você segue muitas pessoas e você é inscrito em vários canais e essas pessoas acabam te influenciando. Você gosta de ver as dicas que ela traz para você, as coisas das quais ela fala. E essas pessoas estão influenciando muitas vidas. E, infelizmente, alguns desses influenciadores influenciam as nossas vidas de forma negativa, outros influenciam vidas positivamente. E eu queria te perguntar,
você se considera um influenciador ou um influenciado? Ou as duas coisas? Me responde aí. Fala, Gabi. Eu acho que é questão de momento. Uma hora você está influenciando, outra hora você é influenciado. Então depende do momento. Beleza. Fernandinha respondeu ali. Ambos. Ambos. E é isso aí. Todos nós somos influenciados e todos nós influenciamos. Você é influenciado aonde você está, quando você assiste um vídeo, quando você vê um filme, quando você vê uma série. E você influencia quando você conversa sobre algum assunto, quando você compartilha a sua ideia, quando você coloca o seu ponto de vista num grupo de pessoas, ou na faculdade, ou na escola, ou na rua, ou na igreja. E é assim, nós somos as duas coisas o tempo todo. Porém, nós já vimos que existem muitas pessoas que influenciaram gerações, né? Nós falamos aqui de 3, e citamos outras 3. E a Bíblia também traz para a gente algumas pessoas que influenciaram gerações. E eu queria que você respondesse agora mais uma enquete, a Gabi vai colocar aí para a gente o link. E eu quero que você diga para mim, responde aí, 2 personagens, 2 pessoas, 2 personagens bíblicos que, na sua opinião, marcaram gerações. Sem contar Jesus, tá? Entra aí e responde aí. A minha resposta é bem sua. Todo mundo conseguiu? O meu ainda está carregando aqui. Todo mundo conseguiu responder? Sim. Sim? Foi, Fernandinha? Oi, Fernanda. Sim. Gabi, mostra pra gente, então. O meu não tem problema, não. Quero ver aí qual é a resposta de vocês. Como é que faz para ver? A Gabi vai compartilhar. Então, temos aí Davi e Moisés, Paulo e Davi, e Jacó e Paulo. Então, Davi e Paulo aí apareceram 2 vezes, e depois Moisés e Jacó. Muito bom. Então, vocês acertaram um dos personagens que eu escolhi hoje para falar. Eu vou falar de 4 personagens. Obrigada aí pela participação de vocês nessa enquete, onde vocês colocaram esses personagens que, na opinião de vocês, marcaram gerações e marcaram mesmo, tiveram uma influência muito importante na vida de muitas pessoas. E eu queria que agora, eu vou pedir, né, porque eu sei que se eu falar, quem quiser, ninguém vai demorar. Então, eu vou pedir às pessoas para abrirem as suas Bíblias. Gerações. E eles vão nos ensinar a como marcar a nossa geração. Eu vou pedir, então, a Gabi que leia para a gente Gênesis, capítulo 6, o versículo 9 e o capítulo 7, o versículo 1. Gênesis 6, 9 e 7, 1. E nós vamos falar sobre Noé. Lê para a gente, Gabi, por favor. É o 6, 9 e o 7, 1, 2. Só um. Ah, tá. O 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aí o 7. Então o Senhor disse a Noé:
Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Muito bom. Então, responde aí para mim, gente. Quem era Noé? Homem justo e bom. Homem justo e íntegro, que andava com Deus, beleza? Tá aí? Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. E aí nós vemos também que ele foi justo e íntegro aonde? Dentro do tabernáculo, na casa dele, aonde que ele foi? Na geração. Na geração dele, isso aí. Diante de mim e nesta geração. Ele é diante de Deus, na geração que ele viveu. Muito bem. Então, diante de Deus e da geração dele. Então, quando a gente para pensar na vida de Noé, no exemplo que ele deixou para a gente, você imagina, todos nós somos seres pensantes, você vivendo num tempo onde nunca choveu e, de repente, Deus manda você construir uma arca porque o mundo vai acabar num dilúvio. Qual seria a tua posição diante dessa ordem? Caramba, o mínimo é você... Mas nunca choveu. Como é que vai acabar em chuva? Como é que vai destruir tudo? E ele aceitou a sua missão e obedeceu. E eu queria que você pensasse, né, diante desse exemplo de Noé, quando Deus ele olha para você, quem ele vê? Ele vê um jovem que não se corrompe nessa geração, um jovem que procura ser íntegro, que procura ser bom, que procura ser justo, ou ele vê um jovem, uma jovem, que se corrompe, que deixa ser influenciada de forma ruim nessa geração em que você vive. Então, não precisa me responder, não, mas eu queria só que você refletisse. Quem Deus vê quando ele olha você? Agora, outra pessoa, o outro personagem que nós vamos estar falando é sobre Caleb. Eu vou pedir a Fernandinha que leia Números, capítulo 13, o versículo 30 e o 31. Números, capítulo 13, versículo 30 e 31. E depois vai ter mais um, mas é em números mesmo. Pode ser, Fernandinho? Pode. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Muito bem. E agora, números 14 e 24. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que o espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Muito bem. Obrigada, Fernandinha. Então, gente, quem era Caleb? Está lá no versículo 24. Ele era um jovem que tinha o quê? Responde aí para mim. O áudio está desabilitado de vocês, Gabi e Fernanda. Íntegro. Está ouvindo a gente, Karina? Estou ouvindo. Ouvi íntegro. E o que está aí na... Responde aí. Íntegro. Gabi e Fernandinha. Quem era? Com 24. Porque ele era perseverante. Ele era perseverante, ele era íntegro, tudo isso. Mas tem uma coisa que vocês ainda não falaram. O que Caleb tinha? No versículo 24 do capítulo 14. Era fiel? Não, lê para mim aí de novo o versículo 24. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele... Espírito diferente. Ele tem um espírito diferente. Então, assim, para a gente atentar para esse detalhe.
Ele era um homem de fé. Quem era Caleb? Ele foi um dos 12 espias escolhidos para ir espiar o quê, gente? A terra de Canaã. Porque era uma promessa de Deus, que eles iam herdar aquela terra. Prometido por Deus. E eles foram lá. Foi só Caleb? Não, foram 12 espias. Quando o geral olhou para lá, os outros 11 tiveram uma visão diferente dele. Todo mundo viu a mesma coisa. Viram que tinha o que naquela terra? Gigantes. Então, eles se amedrontaram. Falaram, não dá para a gente não consegue enfrentar aqueles homens ali. Só que Caleb, ele viu diferente. Ele tem um espírito diferente nele. E o relatório que ele trouxe foi um relatório diferenciado. E é isso que eu queria que vocês refletissem um pouquinho, baseado na experiência, na vida de Caleb, exatamente o que você tem feito aonde você vive. Qual é a diferença que você tem feito? Qual é a diferença que você faz nos ambientes aonde você está? Caleb, ele tinha uma visão de mundo diferente dos seus amigos. Será que você como jovem hoje, nos dias de hoje, nesse mundo mais que pós-moderno, aonde banheiro não tem mais identificação de homem e mulher, agora é aberto, né, por conta do gênero. As pessoas podem escolher o nome social, ela pode ter o nome de José e escolher ser Joaquina, ela pode ter o nome de Karina e escolher ser Manuel. É tudo livre. Então, nas escolas, não chamam mais ele e ela, é els, tem um X, né? Os professores colocam um X no lugar da vogal para não especificar. Então, a gente vive num mundo onde está totalmente corrompido, onde os valores estão mudados, onde o que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Fala aí, Zé. A Giovana, ela mudou de escola, ela estudava aqui no Louro Sabido, e aí nós botamos ela no Elite. Assim que ela entrou, a gente fez uma série de perguntas, a Patrícia pergunta coisa pra caramba, e a garota já estava ficando meio às ondas, a Patrícia perguntando, a Patrícia fez uma pergunta. Dia dos pais, dia das mães, aí a coordenadora falou assim, não, a gente tem o dia da família. Eles aboliram o dia dos pais e o dia das mães, né, justamente por isso, né? Existem coleguinhas dela hoje que a mãe tem uma namorada e a colega fala para todo mundo na sala de aula, né? E elas sabem disso. Então, assim, aí a escola estava começando a tipo, trazer isso para dentro da escola. Aí houve muita reclamação, não como reclamação, né, mas sugestões. Poxa, seria legal. E, enfim, né, eles voltaram. Reivindiquei muito. Eles voltaram com o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Mas assim, se não houvesse, se ninguém questionasse... Não, além disso, eles falaram, e a criança que não tem pai? Eu falei, eu sou um exemplo disso e passei o tempo todo, Aí, no caso, não tinha pai, mas meu tio ia para representar, minha mãe ia para representar meu pai, minha avó, e alguém para representar a falta do meu pai. Claro que eu ficava sentindo, porque a criança chora, não sei o que. Eu falei, eu passei por isso tudo, né? Mas tinha alguém para representar, eu entendi perfeitamente, né? Ele faleceu. E de tanta reivindicação, mas também era mais por causa desse lado que o Zé falou. De tanto reivindicar, eles acabaram no ano seguinte colocando Dia dos Pais, Dia das Mães. Mas se a gente não se levanta, né, exatamente como Martin Luther King disse, né, para que o mal prevaleça, basta que os bons se calem. Né? Então, assim, se a gente não falasse nada, se ninguém falasse nada, estava imposto lá o Dia da Família, né? Que eles marcavam. A gente nem chegou a ter isso, porque... para que eles se sentissem envolvidos. Isso eu reivindiquei na primeira reunião, antes ainda do ano virar, antes dela entrar. Então, quando virou o ano, a menina até falou, a coordenadora da época, a Karine, ela falou, devido à sua reivindicação, e aí outras pessoas concordaram comigo, as outras mães, outros pais também que estavam entrando, e aí resolveram fazer
Dia dos Pais, Dia das Mães. Porque antes era o Dia da Família, um dia que a família ia lá e aí curtia o dia todo, né? No caso, o pai, a mãe ou o responsável, né? Que hoje em dia até eles colocam isso também. O nome não é mais nome de pai e nome de mãe, né? Agora é responsável. Porque pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser Sim. outra pessoa. Mas é exatamente isso que vocês colocaram muito bem. E essa fala, né, de Martin Luther King, nós, como igreja, nós temos nos calado. E as coisas estão acontecendo e a gente se cala e o mal ele está se multiplicando aí a cada dia. Infelizmente, né, nós temos visto essa distorção de valores e as nossas crianças estão nesse meio, os adolescentes e jovens. A Esté estudou numa escola onde falava-se muito essa questão da homossexualidade, da questão do gênero, e ela chegava em casa e falava: fulana disse que é bissexual, fulana disse isso. Então, a pressão é tanta que uma criança de 10 anos fazer uma afirmação dessa, que entendimento ela tem da vida dela, né? Que vivência ela tem para se autoafirmar dessa forma, a não ser devido à pressão que ela recebe da sociedade. Então, infelizmente, a gente tem vivido tempos onde está tudo bagunçado, esses valores, e como Caleb, ele teve essa visão diferente de mundo, eu queria que você pensasse, né, quando Deus ele olha para você, será que no meio em que você vive, você tem feito a diferença, como Caleb fez, mesmo enfrentando os seus amigos, que os amigos, né, os outros espias, eles se opuseram à opinião de Caleb, mas ele se manteve firme. Não, eia, vamos avante, nós vamos conseguir. Então, que você, como jovem, nos dias de hoje, você não se amedronte diante dos gigantes que vão aparecer na tua frente, mas que você tenha coragem, tenha fé e lute por aquilo que você acredita que é certo. Uma outra pessoa que vocês também colocaram lá é Davi. Davi também é uma pessoa muito especial que influenciou gerações. E eu queria pedir a Paty que leia para a gente Atos capítulo 13, versículo 22 e versículo 23. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Amém. Então, quem era Davi? Prometido. Homem segundo o coração. Homem segundo o coração de Deus. Então, a gente conhece a história de Davi, a gente sabe que ele errou, que ele desejou a mulher do líder do exército de Urias. Ele coabitou com ela engravidou, ele botou Urias lá na frente de batalha, ele morreu. Então, ele teve muitos erros, ele pecou. Por que será que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que vocês acham? Responde para mim. Se ele fez o que fez, um de cada vez, gente. Vocês estão falando tudo junto. Um monte de grilinho. Cri, 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 cri. Alguém? Fala aí, Zé. Em meio aos pecados, né, que todos nós temos e teremos, né, temos e teremos os nossos pecados, Davi era um homem de coração bom, no sentido que, sim, que Deus sabia que Davi se arrependeria daquilo que ele fez, que ele viesse
a fazer, um homem temente a Deus, né? Um homem que confiava e que tinha Deus como... Confiava em Deus sobremaneira. Assim como ele enfrentou Golias, ele enfrentou confiando de que Deus o colocaria sobre Golias. Ele não acreditava na sua própria força, ele não temeu. Né? Todas as guerras, né? Davi foi um rei conquistador, né? Aquele que mais guerreou, mais conquistou. Né? Mas ele ia sempre porque ele sempre conquistava, porque ele sempre colocava Deus à frente. Mais alguém? Ai, Gabi, fala o que está no teu pensamento. Gabi. Tô vendo Gabi ali com as unhas poderosas dela, assim, ó. Não quero nem mostrar a mim. Ela fazia durante a reunião, mas agora ela está fazendo antes. Ah, é? Então, fala, Gabi. Levantou a mão aí? Não, deixa. Fala, Gabi. Pode falar, minha querida, sua contribuição é importante. Então tá. Então, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque exatamente ele era um homem como eu, uma mulher, né? Um homem, quando a Bíblia fala homem, refere-se a homem e mulher. Mas era uma pessoa como nós. E ele se arrependia dos seus erros e confessava e pedia que Deus tornasse o coração dele um coração puro, que Deus criasse nele esse coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então é exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra, que para nós sermos segundo o coração de Deus, nós precisamos reconhecer o nosso erro, os nossos erros, que são muitos, confessar os nossos erros e pedir que o Senhor torne em nós, coloque em nós um coração puro e um espírito reto. Então, que cada um de nós possamos aprender com Davi. Mesmo diante dos nossos erros, a gente pode se consertar com Deus e devemos confessar, se arrepender e pedir que Ele nos limpe e coloque em nós esse espírito novo. E Ele faz, assim como fez com Davi, Ele faz conosco também. Então, que você possa fazer a diferença nessa geração, porque você se tornou um jovem segundo o coração de Deus, que se arrepende e confessa os seus erros para o Senhor. Não tenha um pecadinho de estimação. Não, esse aqui está guardado, esse aqui eu não vou deixar. Não, eu posso confessar os outros, mas esse aqui eu vou continuar. O Senhor, Ele quer limpar você por completo. Eu lembro que tinha uma coisa que eu estava fazendo que não estava agradando a Deus e eu achava que não tinha nada a ver. Hoje em dia não é a geração, é o tempo do relativismo, né? Eu achava que não tinha nada a ver. Tranquilo, não era nada demais. Mas eu tive um sonho no qual Deus me mostrou exatamente o que eu precisava ver para entender que aquilo não estava agradando a Ele. Falei assim, não, pode ser. Incrível! O cuidado do Senhor é tanto que se você não entende de uma forma clara quando Ele fala o seu coração, Ele vai te mostrar, Ele vai insistir, porque você é precioso, você é preciosa para o Senhor. E Ele quer que você se conserte. Então, que nós possamos nos consertar com o Senhor nos nossos erros. E por último, eu quero compartilhar sobre a experiência de José. Vou pedir o Zé, perfeito aí, né? Zé, que leia aí Gênesis capítulo 41, versículo 38, 41 e 44. Então, o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? 38, 41 e 44. O faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. E o faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito.
Isso aí. Então, gente, José, a história de José é linda, maravilhosa. Ele marcou gerações com o exemplo dele. Ele era um homem reto diante de Deus. A Bíblia fala aí no versículo 6 do... Ah, não. É agora que vai dizer. Lê também, Zé, capítulo 39, versículo 6. Vai dizer aí pra gente como é que José era. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que se preocupava com o que estava que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo, de porte e de rosto. Parecia comigo. Então, gente, como é que José era? Ele era um gato. Como é que vocês chamam um homem bonito hoje em dia? Eu falo gato. Você, Gabi? Você, Fernandinha, quando você vê aí um rapaz bonito, como é que você fala? Ele é o quê? Um gato? Ele é o quê? Antigamente falava que era um pão, né? Não é da minha época, Às não. vezes eu falo que é um pão, mas eu falo zoando. Você fala como? Um pão? Ela fala zoando. Agora a gente quer Tá, saber mas de vocês, gente. A gente quer Agora, se sério, modernizar. como é que é hoje em dia? você fala que é bonito mesmo. É bonito Você fala mesmo. que é bonito? Você, Gabi? Eu falo que é lindo, é. Lindo. Não tem muito o que falar. Só Eu falo que é um gato. Você fala que é um gato? Não. depende. Gata da nossa geração, Karina. É isso aí. É. Então, ele era belo, ele era formoso no seu porte. Aí, Patrícia. Ele era assim. Então, imagina que ele se destacava diante dos outros, beleza? Ele passou por muitas coisas. O que aconteceu com José? Primeira coisa, ele foi o quê? Vendido pelos irmãos. Vendido pelos irmãos. Depois ele foi lá para a casa de Potifar e ele teve uma tentação. Imagina, ele todo lindo, maravilhoso. A esposa de Potifar deu em cima dele e ele resistiu à tentação. Depois ele foi o quê? Preso. Isso aí, Gabi, ele foi preso. E na prisão ele fez duas coisas. Na verdade, é uma coisa só, mas que de duas pessoas. Ele interpretou o quê? Sonhos. De quem? Do copeiro e do padeiro. Isso aí. Então, depois desse momento, o copeiro, num dia, 2 anos depois, Faraó teve um sonho e o copeiro indicou José para ele. Vocês acham que se José tivesse tido um mau comportamento na prisão, tivesse blasfemado, murmurado, o copeiro ia indicar José? Não. Então, uma coisa que a gente aprende é que as pessoas nos conhecem nos nossos piores momentos. O teu comportamento nos teus dias maus, nos teus piores momentos. Porque nos teus bons momentos, você vai estar feliz e contente, sorrindo, pulando, cantando. Mas no momento de dificuldade, o comportamento que você vai assumir, isso vai influenciar as outras pessoas. E o comportamento de José ali naquela prisão influenciou o copeiro, que indicou a Faraó, e ele foi, interpretou o sonho de Faraó, e ele foi feito o segundo homem do Egito, o homem abaixo de Faraó. Ele se tornou o governador de Faraó, o governador do Egito. Então, essa experiência de vida, José, ele foi vendido aos 13 anos, aos 17 anos, ele se tornou governador aos 30 e ele morreu aos 120. Faz uma continha aí rápida. Quanto tempo que José viveu os piores momentos da vida dele? Quanto tempo? De 17 a 30. 13. 13 piores anos da vida dele. De 30 a 120, quantos anos? 90 anos. Então, o que eu quero dizer para você é que, baseado na experiência de José,
o tempo que ele passou, né? Hoje em dia as pessoas falam comendo pão que o diabo amassou. Os piores momentos da vida dele foram 13 anos. Não se comparam aos 90 anos que ele viveu de prosperidade, que ele viveu na bênção que o Senhor reservou. Se o comportamento dele fosse diferente, se ele tivesse murmurado, blasfemado, talvez ele não tivesse alcançado a promessa de Deus na vida dele. Então, aquilo que você passou não se compara com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E quando você passar, você vai olhar para trás e não vai nem acreditar. Caramba, eu passei por isso. Mas por quê? Se você se tornar um jovem fiel ao Senhor. E o exemplo de José é um exemplo de perdão. Porque tudo que os irmãos fizeram contra ele, lá na frente, ele perdoou. Ainda deu a melhor terra para os irmãos dele ficarem. Então, nós temos que aprender a ter um coração perdoador. Porque quando você perdoa alguém, você libera aquela pessoa da dívida que ela tem contigo. E você vive melhor. Quando você não perdoa, você fica preso àquilo ali. E você não consegue influenciar vidas, porque você se torna uma pessoa amargurada e preso àquilo que aconteceu na tua vida. Então, que nós possamos ter um coração perdoador, ser um jovem, uma jovem que perdoa. E assim nós vamos conseguir influenciar vidas. Nós temos muitos exemplos de personagens, de pessoas, né, na Bíblia que influenciaram, mas eu trouxe essas 4 para vocês e eu queria que vocês me respondessem aí na terceira e última enquete que a Gabi vai colocar para vocês, como eu posso influenciar a minha geração. E enquanto vocês respondem, como eu posso influenciar a minha geração, vocês podem responder o que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Fala, Gabi. Vai querer o código para você responder ou você não vai responder? Deixa eu entrar aqui que eu nem testei. Não tem. Tá processando. Fala para mim, querida. 50... Ah, não, para mim já apareceu, não vai precisar, não. Tá bem. Certo. Todo mundo respondeu? Não? All right. Tem tempo. All right. E nós vamos colocar, de acordo com os exemplos que nós vimos aqui, de Noé, Caleb, Davi, José, como nós podemos influenciar a nossa geração. Vocês responderam, né? Não precisa colocar agora não, tá, Gabi? A gente vê depois a resposta de vocês. Então, vamos fazer essa recapitulação. De acordo com o exemplo de Noé, como nós podemos influenciar a nossa geração? Sendo, quem lembra? Íntegro e justo, não se corrompendo. Não se corrompendo nessa geração. De acordo com Caleb, com o exemplo de Caleb, como nós podemos influenciar a nossa geração? Tendo um espírito diferente e sendo perseverante. Muito bem. Tendo fé, não se amedrontando diante dos gigantes, e tudo que o Zé colocou. De acordo com Davi, quero ouvir também Fernandinha e Gabi, hein?
De acordo com Davi, como nós podemos influenciar a nossa geração? Sendo um jovem segundo o coração de Deus, procurando confessar, se arrepender e confessar os nossos erros ao Senhor e pedir a Ele que traga em nós um coração e um espírito reto. E por último, como José, qual o exemplo de José para nós marcarmos e influenciarmos a nossa geração? Tendo um coração o quê? Fala aí, Paty. Pergunta a Deus. José. E não temente a Deus. Então, Temente a Deus. Temente a Deus e um coração Perdoador. perdoador. Muito bem. Sendo bonito. Igual José. Eu vou compartilhar para vocês um vídeo. Dá tempo? Posso compartilhar? Zé, Patrícia. Porque vocês não me falaram o tempo. Então, esse vídeo, eu gosto demais dele. Oi, No final- Vanja. Você entrou aí. Vanja, boa noite. Ela estava na reunião do evangelismo, era chefe. Boa noite, ainda, graças a Deus ainda deu tempo aí, ó, de pegar o finalzinho, né? O amém. Eu apertei stop lá, mas eu acho que ele não parou. Agora vai parar. Então, gente, eu quero finalizar com esse vídeo. É um vídeo que... Por que você trabalha para Deus? Vamos lá. Já se Eu vou ter que perguntou voltar o que lá está para ele fazendo agora, parar. ao invés de gastar tempo com a igreja? Vou ter que voltar nele. Ou sua pergunta tem sido contrário? Olha O que que eu tenho apertei feito stop, que toma o tempo de Deus? mas ele não tá parando. Tempo. Palavra cheia de significado. Significados que se conjugam. Vamos ver assim, se vai. Vamos ver. Acho que agora foi. Então eu quero finalizar com esse vídeo. É um pouquinho grande. Agradeço a vocês aí pela paciência de ter visto, mas eu não vi forma melhor de finalizar esse estudo a não ser através desse vídeo. Essa menina Andressa, a experiência de vida dela mexe muito comigo. Ela, no pouco tempo dela de vida, ela fez muito, ela influenciou muitas vidas. Da forma dela, né, fazendo muitas coisas. E você tem a sua vida, você sabe o que você pode, o que você não pode fazer, mas pergunta para o Senhor, como você pode influenciar a sua geração? Faça diferença nos teus dias, onde você estiver, que você marque, que você influencie a tua geração, porque Jesus está voltando. E a gente não sabe se nós vamos ter o amanhã, nós temos o hoje é garantido, o amanhã só Deus sabe se nós vamos ter. Então procure viver uma vida que agrade ao Senhor por completo e faça a diferença, influencie vidas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Faltou compartilhar aí a terceira enquete. Agradeço aí a Gabi que nos ajudou a ter esse estudo interativo com a participação de vocês. Vamos ver o resultado. Então, como posso influenciar minha geração? Usando os meios de comunicação, vivendo segundo a vontade de Deus e tendo fé, me mantendo nos caminhos do Senhor, não cedendo às tentações e tendo um coração perdoador. Muito obrigada. Pode tirar, Gabi. Isso. Obrigada mesmo. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração, como falou ao meu. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Pode falar, gente. Ó, eu que entrei no finalzinho, mas eu acho que eu entrei na hora certa. Porque, assim, esse vídeo realmente não tem nem palavras para expressar o sentimento que a gente tem, assim, em olhar esse vídeo
né, ver se o que essa menina, né, como ela foi assim influência, né, sobre tantas vidas aí. Em tão pouco tempo, ela fez grandes coisas, né? E às vezes a gente tem mais tempo, né, e não faz de repente o que ela fez em tão pouco tempo aí da vida dela, né? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Foi muito bom poder entrar e assistir esse vídeo aí que me falou muita coisa e realmente ele mexe muito com a gente mesmo, porque foi um vídeo extremamente interessante mesmo de se ver. Muito bom mesmo ver esse testemunho dessa menina, né, que ela fez, que ela tem a nos ensinar, até com esse vídeo mesmo, não estando aqui, mas o vídeo ainda continuou ainda a influenciar e eu acredito que já deve ter influenciado muita gente, né? Levar muita gente a Jesus, a pensar, a refletir como nós estamos agindo, né, como cristão, né? Como está sendo a nossa vida como cristã. É um momento de refletir mesmo, né? Depois de ver esse vídeo aí. Não tem nem muito que refletir mesmo, né, sobre a nossa vida, o que a gente está fazendo, né, como cristã aqui nessa terra, como está sendo o nosso trabalho, né? Às vezes a gente perde tanto tempo, às vezes até com outras coisas desnecessárias, onde a gente poderia estar influenciando muito mais. Foi muito bom mesmo, Karina. Deus abençoe com esse vídeo, porque esse vídeo aí foi na hora certa mesmo para mim poder assistir. Com certeza fez uma grande diferença para mim. Graças a Deus. Tá bom? Que bom, graças a Deus por isso. Eu passo a palavra aí para o Zé e Patrícia. Agradeço a oportunidade e peço desculpas pelo tempo, né? Agora que eu vi. Está dentro do nosso horário, fica tranquilo. A Patrícia não me disse quanto tempo eu tinha para falar, né? É uma vigília, vai até 3, 4 horas da manhã, você fica à vontade. Mas, Karina, muito obrigado, tá? Pela tua disponibilidade mais uma vez, pela instrumentalidade que Deus te deu, né? Porque você tem sido usada, né? E assim, que a gente possa influenciar nas mínimas coisas, né? Nas coisas pequenas, naquilo que a gente está acostumado a fazer, que a gente possa pensar nisso, né? Como jovem, que a gente uma ação mínima, né? Uma coisinha que a gente vai fazer. A gente está com uma obra aqui e assim, aí a obra, sabe como é que é? Gera muito entulho, né? Muito resto de obra, né? E eu precisava jogar esse entulho fora, né? E todo mundo joga o entulho no meio da rua, né? Todo mundo joga esse entulho na rua. E fica esperando a Conlurb vir uma hora e pegar. Mas até que a Conlurb venha pegar isso, a gente causou uma sujeira tanto, a gente criou um transtorno, é lixo, e aí as pessoas ficam assim, pô, mas por que você vai chamar uma caçamba, você vai gastar dinheiro com uma caçamba? Porque todo mundo faz assim. Eu falei, cara, não é porque todo mundo faz errado que eu também vou fazer. Né? Então, assim, eu vou botar o entulho dentro da caçamba. E, assim, são coisas que a gente pode não imaginar, né? Mas, assim, se você faz o que todo mundo está acostumado a fazer, e no domingo você sai com a Bíblia embaixo do braço, né? Então, você está se enganando às vezes, né? Tá mentindo para você mesmo. E assim, são nas mínimas coisas, na forma que você trata o teu pai, na forma que você trata a tua mãe, na forma que você fala com os teus irmãos, né? Na forma que você se apresenta para a tua família. Tudo isso é o mínimo para a gente poder já começar a influenciar dentro de casa, né? E assim, mais uma vez te agradecer, né, por essa palavra, que a gente precisa muito influenciar. A gente precisa ser influenciado também por coisas boas, né? Por coisas que nos façam crescer. É igual o pastor que ele dá alimento. O pastor está lá, está dando grama verde. O pastor também precisa se alimentar. É igual influenciar. A gente precisa influenciar, mas também necessita ser influenciado. Ser influenciado por Jesus, pelos ensinamentos que ele deixou na Bíblia, né? Pelo nosso pastor, pela Karina, pelas pessoas que Deus usa para influenciar as nossas vidas. Tá bom, galera? E assim, mais uma vez agradecer a todo mundo, a todos vocês, né? Pedir que vocês orem pelos nossos jovens, por aqueles que não puderam participar hoje. Deus sabe o que se passa na vida de cada um,
a gente não julga aqui, cada um tem suas limitações e Deus vai cuidar de cada um desses. O importante é que nós ouvimos, nós participamos e Deus nos deu aquilo que Ele tinha para nós nessa noite. Tá bom? Tem algum pedido de oração? Tem? Faz aí, Gabi. Eu queria... São 2 em 1, né? Queria pedir pela minha mãe e queria que orasse porque para os irmãos terem mais empatia, se colocassem no lugar do outro, porque não é fácil estar com essa responsabilidade. Esses são os meus pedidos. Vamos orar. Esse de fato é algo que é difícil mesmo. Lidar com as pessoas, a gente pensa que dentro da igreja vai ser diferente e não é. Infelizmente. Mais alguém? Não? Então eu queria... Não, eu fui apertei da câmera. Eu queria pedir que estivesse orando também, agora vai entrar em missões, a campanha de missões nacionais. Agora a gente acabou de sair da reunião, então assim, que todos estivessem orando, né? Já foi estipulado o alvo, né? Acho que é dia 6, no outro domingo já começa a abertura de missões nacionais, e com essa pandemia tudo, né? Tudo muito, muito complicado montar uma programação, né? E que os irmãos estivessem orando para essa campanha agora, né? Está terminando Missões Rios, está entrando agora Missões Nacionais. Tá bom que vocês estivessem orando aí para que tudo dê certo dentro dessa norma toda, né? Para montar a programação. Está um pouquinho complicado, né? Porque a gente vai pensando aqui, pensando ali, mas aqui não dá, ali não dá, aí tem que voltar, monta de novo, aí não sabe como é que vai fazer a programação, né? Não pode ir todo mundo lá para frente, só pode um. Então, assim, é toda uma estrutura, né, que tem que montar, né, por conta de tudo, dessa norma. Então, é tudo muito complicado. Que os irmãos pudessem estar orando para que tudo dê certo, né, e que a nossa igreja possa atingir esse alvo. E peço também oração para as irmãzinhas, as senhoras da nossa igreja, né? Porque, por exemplo, pela irmã Neuza, eu não tenho notícia da irmã Neuza. Já tentei falar com ela hoje, não consegui falar com a irmã Neuza. Então, assim, pela irmã Leoni também, que tem passado aí por lutas também, eu tenho conversado com ela, tenho mandado mensagem para ela, né, durante a semana. Essa pandemia ela não está sendo fácil para ninguém, está todo mundo muito mexido, né? Então, assim, são várias pessoas, principalmente as senhoras, né? Nós ainda somos mais jovens, né? Mas para as senhoras é mais complicado porque elas não conseguem ir à igreja. E, assim, às vezes a gente não consegue ter acesso a elas, até umas não têm zap, telefone, liguei para celular, liguei para o telefone residencial da irmã Neuza. Eu estou muito preocupada, né, porque ela tem as lutas dela também. Eu sempre conversava com ela na igreja, agora eu não tenho acesso a ela. Está complicado da gente ir na casa, porque a gente não sabe se a pessoa, né, vai receber uma senhora, a gente não sabe, né? Hoje mesmo eu estive na casa de uma senhora, né, para cortar o cabelinho dela, mãe da Rosana, está muito preocupada também, mas quer fazer as coisinhas dela, né? Então ela estava falando que é muito complicado porque as pessoas não podem ir lá. Então, assim, as senhoras também estão se sentindo muito. Então, que a gente possa não estar só orando pelas senhoras da nossa igreja, mas que a gente possa estar orando por todas as senhoras, né? Porque deve ter muitas senhoras aí sozinha dentro de casa, né, com problemas emocionais, a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, né? Tá bom? Esses são meus pedidos de oração aí. Tá bom. Mais alguém? Eu reforço o pedido, né, que eu fiz nas outras semanas, né? Pela família Dias agora, né? Que a gente estava pedindo pelo pai do pastor Paulo, infelizmente ele faleceu. E o tio também, que eu tinha pedido lá no grupo da juventude. Eu peço que vocês estejam orando pela família Dias, especialmente pela Cleide. Nós fomos lá, a Karina estava também no culto. Todos estão abalados, mas a Cleide está sentindo muito mais. Cada um tem um jeito, né? Quem sou eu para julgar, mas a própria irmã dela, a Cláudia, conversou comigo e pediu para a gente dar uma força maior para ela,
porque cada um tem o seu jeito, mas ela tá mais sensível e estava sofrendo mais em relação aos outros, entendeu? Então, pedi que vocês continuassem orando pela família deles, para que o Espírito Santo de Deus, né? Porque nessas horas, às vezes, a gente não sabe nem o que dizer, mas que o Espírito Santo de Deus esteja confortando os corações, consolando. Verdade. Bem, vamos orar, gente? Senhor Deus, Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor, em meio aos nossos pecados, às nossas imperfeições, o Senhor não tem olhado, ó Pai, para essas coisas, e o Senhor ainda assim tem derramado sobre nós, ó Pai, o teu amor, a tua graça, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te entregamos, ó Pai, as nossas vidas, te entregamos, ó Pai, a nossa igreja, o nosso pastor, te entregamos, ó Pai, a Sônia, ó Pai, como administradora daquele local, que o Senhor possa, Senhor, dar tranquilidade, para que o Senhor possa dar ao Senhor, aos nossos irmãos, ó Pai, mais amor, que possam ser pessoas, ó Pai, com mais tolerância, ó Pai, entendendo que o momento é um momento delicado, entendendo, ó Pai, que é um momento, ó Pai, onde nós precisamos nos unir, ó Pai, mesmo à distância, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, ser mais carinhosos uns para com os outros, ó Pai, porque temos vivido, ó Pai, dias difíceis, dias, ó Pai, que pessoas têm sofrido, ó Pai, em seus lares, pessoas, ó Pai, que não têm podido, ó Pai, sair de casa, ó Pai, pessoas que estão sendo, infelizmente, ó Pai, alcançadas por essa doença. Te pedimos, ó Pai, cuida das pessoas que estão enfermas, ó Pai, cuida, Senhor, daqueles que ainda, ó Pai, estão trancados em casa, ó Pai, e sofrem, ó Pai, com os problemas emocionais. Tem misericórdia, ó Pai, dos idosos, tem misericórdia, ó Pai, daquelas pessoas que estão no grupo de risco, ó Pai, tem misericórdia, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um desses, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, pela família Dias, que o Senhor possa estar confortando aquelas vidas, ó Pai, confortando aqueles corações, ó Pai, mediante a uma dor tão forte, a uma perda tão grande, ó Pai, tão significante para aquelas vidas, ó Pai. E o Senhor cuide, ó Pai, que o Senhor possa estar sarando e cuidando, ó Pai, trazendo à memória as boas lembranças, ó Pai, todo o ensinamento, tudo aquilo que foi deixado, ó Pai. Cuide, Senhor, dos nossos irmãos, ó Pai, que não têm podido ir à igreja, que não têm podido, ó Pai, participar dos encontros, das videoconferências, ó Pai. O Senhor vá de encontro a cada um desses, ó Pai, e o Senhor esteja providenciando, ó Pai, a maneira para que as pessoas possam ser alcançadas, ó Pai, e a Tua palavra possa chegar a essas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela vida da Karina, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem usado a Tua serva, pelas palavras que, ó Pai, que foram trazidas, ó Pai, que nós possamos, de fato, ó Pai, influenciar onde quer que nós estejamos, quer seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, o Senhor possa usar as nossas vidas, ó Pai, e possamos levar o Teu nome, levar o Teu amor, Senhor, à vida daquelas pessoas que não te conhecem. Mais uma vez, ó Pai, nós te pedimos, cuida de nós, dá-nos, ó Pai, uma noite, o restante de noite abençoada, dá-nos, ó Pai, uma noite de sono tranquilo, ó Pai, que nós possamos repousar e que amanhã, Senhor, nós possamos ter um dia na Tua presença. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, um beijo.